Olá, eu sou Bruno Moreira e esse é o canal Filosofia Jedi. Eu sou aluno da Universidade Federal do Grande ABC e cavaleiro da Ordem do Templo Jedi. A ideia de gravar esse vídeo foi atender a demanda de um trabalho da matéria de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Essa matéria da faculdade, ela visa estudar as sociedades de acordo com as tecnologias e a ciência. A proposta da nossa professora foi que a gente deveria escolher um tema que é do nosso cotidiano e que tem a ver com esse estudo das ciências e tecnologia e sociedade. E o tema que eu escolhi foi a cyber-religião Jedi e os processos sociais e tecnológicos. Então esse é o tema que nós vamos abordar nesse vídeo. Eu vou estar utilizando alguns materiais de apoio. Um deles é o trabalho de mestrado de um aluno da USP, que se chama Dr. Carlos Eduardo Souza de Aguiar. Ele está dando base aqui para o meu estudo. E um outro livro que se chama O Livro de Mão das Hiper-Religiões. Eu tenho uma ideia de fazer um vídeo aqui com uma frequência de semana sim, semana não, dependendo do número de views, dependendo do número de inscritos do canal. Pode ser que eu aumente a frequência, pode ser que após o trabalho eu continue com os vídeos, falando de repente sobre outros temas. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de definir algumas coisas para que o trabalho corresse de forma bem clara. Primeiro eu vou definir o que é religião, tecnologia e sociedade. Então, buscando no pai dos burros, Google, as religiões seriam um movimento social que representa um modo de vida, uma explicação do surgimento e funcionamento da vida baseada na cultura de determinado grupo de pessoas. Então aqui a gente vê que a religião, na verdade, ela está envolvida com a cultura de um povo. Então, ela é determinada pelo povo e pelo período histórico que esse povo está vivendo. De acordo com a mudança de tempo, a religião tem a tendência de se transformar. É isso que eu gostaria que ficasse bem claro sobre religião. Sobre tecnologia, está definido como a teoria geral e o estudo sistemático sobre tecnologias, processos, métodos, meios, instrumentos de um ou mais ofícios ou domínio da atividade humana. Então a tecnologia é o estudo da técnica, dos dispositivos tecnológicos, dos métodos, dos instrumentos. Então isso é tecnologia. E sociedade seria o grupo humano que habita em um curto período de tempo e de espaço, seguido um padrão comum, uma coletividade. Então a sociedade seria um agrupamento de pessoas que vivem do mesmo modo, um curto período de tempo. O que é um curto período de tempo? Às vezes séculos, às vezes eras, depende. Mas é um curto período de tempo. Ou seja, não é nada definido. Não é uma coisa que hoje é assim e sempre vai ser assim. Não. É uma coisa que muda. Muda de acordo com o tempo. Antes de começar a falar sobre as religiões em si, porque eu vou começar falando das religiões mais antigas para poder chegar nas religiões mais atuais, numa ordem cronológica. Então eu gostaria de deixar bem claro que o intuito desse vídeo não é ofender nenhuma cultura, nenhuma religião, nenhum modo de vida. Eu simplesmente vou expor fatos. Tá? Então, por favor, não se sintam ofendidos com nada que vai ser dito. Nada aqui é para ofender alguém ou para atacar alguém, de forma alguma. Então, as primeiras religiões, elas tinham como base os elementos da natureza. Então, e isso eu estou dizendo muito antes do Antigo Egito, por exemplo, que é uma das sociedades mais antigas, muito antes das sociedades mesopotâmicas. É algo bem mais antigo. Então, essas sociedades,
elas viam as coisas, os fenômenos da natureza, e elas ficavam admiradas. E nisso, elas tinham que bolar uma explicação do porquê aquelas coisas aconteciam. Então, eles inventaram deuses que explicavam, né? Então, está tendo uma tempestade, na verdade é um deus que está bravo e está brigando no céu lá com outros deuses, e por isso você tem o vento que sopra forte, os raios que caem, né? Você tem o culto ao deus Sol, porque as primeiras sociedades entenderam que o Sol era algo primordial para a existência da vida na Terra, e que só através dele existia vida na Terra. Então as primeiras sociedades criaram as suas religiões pautadas nisso, pautadas em que existem deuses, e esses deuses cuidam do funcionamento da natureza, né? Só que nessa época foi antes da invenção da escrita. Então essas tradições eram passadas por modo da fala. Elas eram transmitidas de acordo com as tradições verbais. Então você tinha um líder, um sábio, e esse sábio era detentor dessas tradições e ele ensinava às outras pessoas. Então não havia a escrita, não existia nada registrado, não existia papel, não existia nada registrado em pedras. Isso é muito antigo, muito antigo. E simplesmente o que acontece é que as religiões eram dessa forma. Mas aí existiram alguns povos que desenvolveram novas tecnologias. Isso eu estou falando num período histórico de 5.500 anos antes de Cristo. Os primeiros povos que criaram um sistema de escrita foram os mesopotâmicos, os egípcios, os chineses e alguns povos da América Central. Isso nesse período histórico de 5.500 anos antes de Cristo. Então, houve um avanço tecnológico nessa época. Esse avanço tecnológico propiciou a mudança das religiões. Então, as religiões já não eram mais algumas, né, pelo menos desses povos. Porque mesmo que esses povos tenham inventado a escrita, outros povos ainda não dominavam. Mas para esses povos que já tinham a escrita, houve uma mudança na religião. Ou seja, ela já não era mais transmitida simplesmente pelo falar, não era transmitido só pela verbalidade. Ela era transmitida agora também pela escrita. Então, o poder agora não era de quem tinha a sabedoria, não era de quem tinha o poder de se expressar, não era de quem tinha o poder da palavra, mas quem tinha o poder da escrita e da leitura da escrita, da interpretação da escrita. Então, houve uma mudança. No Antigo Egito, você tem os hieroglifos nas paredes das pirâmides, você tem escritos em papiros. Então, esse conjunto de coisas conseguiu preservar a cultura deles até nós. Então, quando surge a escrita para esses povos, a religião também muda. Antes, ela era transmitida simplesmente pela oralidade. E agora você tem escritos sagrados. Se nós seguirmos uma linha do tempo das religiões, nós temos bem à frente, no período de 1500 a.C., o surgimento do hinduísmo. Na sequência vem taoísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e depois o islamismo. E depois vem chegando novas religiões, né? Mas se você for pensar, todas essas religiões que eu disse têm seus livros sagrados, têm as suas escrituras sagradas, e isso foi determinante naquele momento daquelas civilizações. Você poder ter a palavra na mão. E quem dominava a escrita e a leitura, obviamente dominava a religião. Ou seja, nós estamos falando do clero e da nobreza. Os sacerdotes que cuidavam da manutenção da própria religião, e os soberanos, as pessoas mais importantes, tinham esse controle, tinham esse domínio sobre a escrita e a leitura.
o que fazia com que eles dominassem também a religião. Então o que chegava para o povo era simplesmente o que era transmitido através dos sacerdotes e dos imperadores. Logo depois, nós temos bem à frente no tempo, houve uma mudança tecnológica que foi marcante e mudou a forma como nós temos as nossas religiões. Porque esses escritos, essas escrituras que existiam sobre várias culturas, elas eram feitas à mão. Na Idade Média, no cristianismo, nós temos frades, padres, bispos, que eles copiavam um livro para o outro, né? E só quem dominava ainda a escrita e a leitura naquela época eram o clero e a nobreza. Mas então chega um inventor, o nome dele é Gutenberg, no ano de 1439, e ele inventa a prensa de tipos móveis, que era uma prensa, uma impressora antiga, por assim dizer. E nela, o primeiro livro que Gutenberg imprime é a própria Bíblia, a Bíblia cristã. Então, depois disso, houve uma popularidade dos livros. Essa popularidade fez com que fossem impressos livros atrás de livros, numa grande escala, uma grande quantidade de livros. Então, o poder da escrita e da leitura foi veiculado para o povo. Não era mais só da nobreza e do clero. Porque ter livros agora já não era algo tão excepcional. Porque o Gutenberg estava imprimindo à torta e à direito. E aí ele fez mais prensas, essas prensas foram vendidas. E assim a impressão de livros se tornou algo normal, algo comum. Então o povo agora podia ler e escrever também. E isso modificou a forma como era a religião da época. Visto que ninguém sabia ler nem escrever, a religião ela era transmitida somente pelo clero e era domínio dele. Então isso não chegava para o povo. As missas, os cultos eram consagrados em outras línguas muitas vezes, para que as pessoas não soubessem o que estava sendo falado ou o que estava sendo dito. Porque havia pessoas com interesses, né, em cima disso, para dominar essas populações, essas sociedades. E assim foi por muito, muito tempo. E nisso, nós temos algo peculiar que aconteceu já no nosso tempo. Porque a prensa revolucionou a forma como a religião era tida. Entre outras revoluções, outras mudanças que houveram por causa da prensa de Gutenberg. Mas, no nosso tempo também houve uma mudança radical que mudou muita coisa. Foi a invenção da internet, nos anos 90. Na verdade, ela foi inventada nos anos 80, no período de guerra, como uma ferramenta para mandar mensagens sem que os exércitos alemães pudessem decifrar o que estava escrito, né, sem ter acesso a essas mensagens. Mas ela foi veiculada à população civil em 1990, né, na grande época da internet de escada, e isso mudou a forma como a gente se relacionava. Claro que ainda naquela época ainda não existia redes sociais, não era o que é hoje a internet. Mas foi os primórdios. Então, a gente começou a usar isso também para a religião. Mas de forma mais intensa nos últimos anos, né? E aí, segundo o estudo do nosso amigo da USP, o Dr. Carlos, ele coloca que em 2010 já existem cyber-religiões. Então, o que seria uma cyber-religião? Uma cyber-religião seria uma religião que nasceu na internet. Ela não nasceu de pessoas se encontrando fisicamente. Não. Ela nasceu dentro da internet.
com eu aqui na minha casa e outras pessoas conectadas ao redor do mundo. Então o Dr. Carlos ele já disse que em 2010 já existiam cyber-religiões espalhadas pela internet. E finalmente, em 2012, existe a criação do Templo da Ordem Jedi, que é uma cyber-religião a qual eu participo. Então, para esse vídeo introdutório, o que eu queria salientar é que a religião está dentro da cultura do povo. E, assim como a tecnologia, também está dentro da nossa cultura. Ela influencia a nossa cultura. Uma vez que nós temos uma nova tecnologia, a tendência é que os nossos costumes também mudem, se adaptem a essa nova tecnologia. E a religião não é uma exceção. E chega a determinado ponto em que podem surgir novas religiões, novas formas de culto, novas formas do homem se conectar com essa força que existe, nós sentimos, mas nós não conseguimos ver, nem explicar, nem provar, que é a fé de cada um. Outra coisa que eu queria salientar também é que desde os primórdios da civilização, a religião sempre teve um fator excludente. Ou seja, ela atende em geral uma parcela ou uma grande parcela da população. Na época das religiões que eram verbalizadas, que eram transmitidas somente pela fala, quem determinava o que era certo e o que era errado era o sábio, a pessoa que tinha o domínio dessa tradição. E ele falava para as outras pessoas, ou seja, você tinha que ter o trabalho de ir até o sábio para poder aprender alguma coisa. Ou seja, você tinha então aí um fator excludente que poderia ser a distância, muitas vezes, entre você e essa pessoa. Às vezes poderia ser uma linguagem, dependendo se você fosse de um outro povo e gostaria de aprender uma nova religião, uma nova cultura, por assim dizer, você teria esse obstáculo, né? Na religião escrita, era o domínio do ler e escrever. Então, se você não sabia ler e escrever, você não ia saber nada sobre essa religião. É um fator excludente também. Nas religiões, quando Gutenberg depois começa a imprimir os livros dele, por mais que tenha sido muitos livros, né, a Bíblia é até hoje o livro mais impresso no mundo, se você não tem um exemplar, por mais que você saiba ler e escrever, você não vai conseguir saber nada sobre essa religião. E o fator excludente da cyber-religião é o uso da internet. Se você não tem internet na sua casa, você não vai conseguir de maneira nenhuma aprender nada sobre essas religiões. E com isso é o assunto que eu gostaria de abordar hoje aqui no canal. É o primeiro vídeo, não vou falar muita coisa ainda, né? Porque a ideia dos vídeos é eles serem montados de acordo com o que é discutido em sala de aula, mas com o passar do tempo vão haver novas colocações, novas perguntas, tá? Você pode colocar aí nos comentários alguma dúvida que você tenha. Eu sei que eu não falei muito sobre o que é o Templo da Ordem Jedi, mas nos vídeos futuros eu posso vir a comentar um pouco o que é, mesmo que não seja ainda um intuito do trabalho nesse momento, mas eu posso explicar um pouco o que é esse templo, o que é essa religião judaísmo. Se você gostou do vídeo, por favor deixe o seu like. Se você gostaria de acompanhar os próximos vídeos da nossa série, por favor se inscreva no canal. Qualquer comentário, dúvidas, deixe nos comentários aí do vídeo, e que a força esteja com vocês.